Muito bem. Afinal, o que é que estamos vendo juntos aqui? O que nós estamos vendo juntos aqui é a verdade para o fim da confusão, para essa psicológica confusão. Aqui eu me refiro a essa confusão do eu, desse mim. O que estamos vendo juntos aqui é a possibilidade do fim para toda forma de sofrimento. No entanto, para termos uma apreciação verdadeira sobre isso, temos que compreender como funcionamos, como nossa mente funciona. O que é a mente? O que é o pensamento? Como nós funcionamos internamente? O que é esse eu? Esse modelo de pensamento que trazemos, ele é esse modelo de consciência mental que nós conhecemos? Então, há esse eu, esse mim, essa pessoa, com esse conjunto de lembranças, recordações, memórias, vivendo dentro desse corpo, tendo essas experiências humanas e dentro dessa tremenda confusão. Não nos conhecemos. Alguns de nós têm essa inclinação dessa busca, que é a busca da espiritualidade. É curioso usar a expressão espiritualidade, porque ela está tão embolada com uma série de coisas estranhas, que essa expressão é usada para defender diversos tipos de ideias, de crendices, superstições, de experiências assim chamadas esotéricas ou experiências assim chamadas experiências místicas, há contato com extraterrestres e assim por diante. Então há essa busca por algo além desta confusão, e alguns de nós caminham pelo caminho dessa assim chamada espiritualidade. Eu não sei exatamente o que você quer dizer por espiritualidade, porque temos toda essa parafernália, toda essa salada de coisas ligada a esse termo. Aqui eu quero lhe convidar ao autoconhecimento, à compreensão da verdade sobre o seu ser, sobre a sua natureza verdadeira. Isso esclarece a verdade daquilo que é você. Precisamos de um esvaziamento de todo esse conteúdo de conhecimentos, experiências, memórias, lembranças que formam essa identidade, esse mim, esse eu. Tudo isso não passa de uma programação, de um condicionamento interno, que eu tenho chamado de condicionamento psicológico. Então, os pensamentos em nós, eles estão todos ancorados basicamente na memória. Nós somos, nesse corpo e nessa mente, o resultado da memória. Então, o passado, que é memória, que é pensamento, esse é o resultado. Nós somos isso nessa condição de mente
egóica, ou de consciência mental, ou consciência egóica, como eu costumo chamar. Precisamos descobrir algo inteiramente novo. Aqui eu me refiro à verdade sobre quem nós somos. E isso se torna claro quando há um esvaziamento de todo esse conteúdo. A descoberta desse eu. Quem sou eu? Ou o que é esse eu que eu sou? Ou que eu acredito ser? Qual é a verdade sobre esse mim? Então, o nosso trabalho aqui é pela autoinquirição ou autoinvestigação. Olhar para aquilo que nós somos. Olhar para todo esse movimento do pensamento em nós. Pensamento, sentimento, emoção, sensação, percepção. Esse senso de realidade. Que é isso? Para quem é isso? Quem sou eu? O que significa esse modelo de ansiedade aqui presente? De tédio, de aflição, de preocupação. O que estou fazendo aqui? Será a vida apenas isso? Desejo, medo, preocupação, ansiedade, angústia, memórias, lembranças, frustrações, alguns momentos de prazer, de preenchimento, de alegria, de satisfação, mas isso é tão breve. Nós acordamos à noite e no meio da noite percebemos que estamos acordados e ainda deitados na cama e nos vemos de repente acordados e o pensamento girando dentro de nossas cabeças, produzindo todo tipo de desordem interna, de angústia, de aflição, de preocupação. Estávamos dormindo e de repente a gente se vê acordado. Há o desejo de voltar a dormir e isso não acontece porque o volume de pensamento é muito grande e ainda vem lembranças associadas a sentimentos. E tudo isso é basicamente o passado. Não sei lidar com isso. Não sei o que isso significa, o que isso representa. Então nós passamos 30, 40, 50, 70 anos de nossas vidas carregados de problemas, querendo que os pensamentos resolvam esses problemas. O pensamento é o que nós temos de mais próximo, de mais íntimo, de ferramenta, que acreditamos ser a mais eficaz para resolver os problemas. E aí tentamos, pelo próprio pensamento, resolver os problemas. Não percebemos que, na verdade, os pensamentos é que estão trazendo os problemas. Foi o pensamento que lhe acordou à noite. É ele que disparou por si próprio. Ele fez um disparo de imagens, de quadros, de memórias, de lembranças aflitivas. E há esse sentido de um eu presente querendo se livrar dessa condição. É possível realizarmos a verdade sobre quem nós somos. É possível descobrirmos a verdade do nosso ser. O que eu estou dizendo é que o pensamento é aquele em nós que está produzindo isso. Ele é limitado. Está dentro do seu projeto fazer uma única coisa. Essa única coisa é produzir pensamentos.
ele não está nem aí para esse mim, para esse eu que você acredita ser. Para a sua informação, ele é esse mim, é esse eu que você acredita ser. Por isso que você não pode se livrar de pensamentos, porque você é aquele que está como sendo o pensamento disfarçado nesse mim, nesse eu, produzindo esses próprios pensamentos. Não sei se ficou confuso. O que eu estou dizendo é que o pensamento cria o pensador. O pensamento cria esse eu, com o qual você se confunde. Então você recebe essa identidade desse eu pelo pensamento. E depois o pensamento que cria os problemas quer se livrar dos pensamentos. Eu tenho dito que isso é o ladrão disfarçado de delegado para prender o ladrão. Então, quando o pensamento que é o ladrão se disfarça de policial, isso não resolve. Ele jamais vai prender esse ladrão, porque ele é o vilão. Ele é o malfeitor. Compreendem isso? Em nós, esse movimento do pensamento precisa ser visto e descaracterizado. E ele só é descaracterizado e ele só é visto quando há esse interesse real para nos aproximarmos da experiência, sem rejeitar essa experiência, sem lutar contra essa experiência, sem lutar contra aquilo que surge. Então, estamos agora dando o mais importante passo em direção à verdade da revelação sobre nós mesmos. Temos que olhar para isso, nos aproximar disso, estudar a nós mesmos aqui, nesse instante, ver aquilo que se passa, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as sensações, todo esse peso, desconforto, tudo aquilo que surge. Isso vem desse centro, que é esse eu, esse mim, que não é outra coisa a não ser o próprio pensamento. E aqui, quando eu me refiro a pensamento, eu falo de todo esse conjunto de imagens, lembranças, memórias que temos em nós mesmos. Algumas delas estão aparentes e de fácil acesso, assim a nível consciente ou mais próximo de nós. Outro conjunto de pensamentos podem estar a um nível mais profundo, oculto, o que alguns chamam de inconsciente. Então, a nível consciente ou inconsciente, esse conjunto, esse baú de memórias, de lembranças, de recordações, é esse conjunto de pensamentos, criando uma identidade que é o eu, e dizendo que o eu tem que se livrar disso para sermos felizes. Então existe essa busca do eu pela felicidade, essa busca do eu pela libertação das emoções negativas, dos pensamentos negativos, de tudo aquilo que o eu considera ruim para ele. É curioso o comportamento do eu, desse mim, desse ego em cada um de nós. O que ele ama, o que ele aprecia, ele quer sustentar. E o que ele despreza, ele quer se livrar. Só que o que ele aprecia ainda é parte daquilo que ele ainda também quer se livrar. Eu esclareço isso. Queremos defender toda forma de preenchimento e satisfação.
Mas esses preenchimentos e satisfações do eu são apegos nesta consciência egóica, o que, na realidade, representa a curto, médio e longo prazo também sofrimento, ou seja, aquilo do qual o próprio ego também ainda quer se livrar. Então, vivemos dentro dessa contradição interna, nesse movimento do eu, do ego, olhar para isso, examinar. Não é introspecção, não é autoanálise, mas olhar, apenas olhar e ver, sem colocar uma identidade presente para tentar mudar, alterar, consertar ou ajustar isso, mas olhar. Essa é a verdadeira forma de autoconhecimento, de aproximação da autorrealização. Olhar para aquilo que se passa agora aqui, sem julgar, sem condenar, sem rejeitar, sem lutar contra, sem também agarrar, defender, procurar proteger aquilo que é parte desse condicionamento psicológico, que é parte desta consciência mental, desta consciência egóica. Tudo isso ser visto quando você traz consciência para si mesmo. Estar cônscio de si, aqui e agora, nesse instante. Para o que quer que esteja surgindo, aparecendo, sem se separar disso. E a gente termina se separando, repito, quando a gente luta contra isso. A gente se separa disso quando a gente se identifica e tenta agarrar isso. Para que isso seja desse mim, desse eu. Mas olhar, observar, sem se confundir, sem se identificar e sem rejeitar o que quer que esteja aparecendo. Então, esta autoobservação lhe dá autoconhecimento, e nesse autoconhecimento se revela a real meditação, o contato com a verdade do seu ser, o contato com a realidade de sua natureza essencial, livre desse senso do eu, do ego, do mim. Então, a nossa proposta para você é olhar isso, se aproximar disso e ir além disso. Aquilo que é sem nome, aquilo que é sem forma, aquilo que está fora do tempo, aquilo que está fora do corpo, da mente do mundo, é exatamente o que se revela quando a verdade de Deus, que é o seu ser, que é você em seu natural estado de felicidade, de verdade, de amor e paz, se mostra. Isso é a iluminação espiritual, o despertar espiritual. Então, esse é o assunto aqui que estamos trabalhando com você dentro desse canal. Como eu tenho dito, se é algo que faz sentido, deixa aí o seu like. Sim, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde podemos trabalhar isso juntos. Ok? Fica aí para você o convite e a gente se vê no próximo. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima vez. Então, a pergunta, quem sou eu, não é algo que você vai formular intelectualmente. Alguns dizem assim, mas então a autoinvestigação é formular para mim mesmo essa pergunta? Não, não é formular para si mesmo essa pergunta.